Thalissa não caminha até o centro da clareira. Ela escorrega por entre as camadas do tempo. Um instante está à sua direita. No outro, já está posicionada diante de todos, como se sempre estivesse ali. Seu corpo é envolvido por um tecido que muda de cor a cada movimento. Ora é azul noturno, ora é dourado como mel escuro. Ora não tem cor nenhuma, apenas reflexo. O cabelo dela, você não consegue descrever com precisão. Há algo inquietante nele. É como olhar para a água corrente refletindo memórias que você jura não ter vivido. Longo, leve, em constante mutação, como se cada fio fosse feito de lembranças esquecidas. Clio segura seu braço e diz quase sem som: cuidado, a trança dela mexe com as partes da mente que você tranca por instinto. Você tenta rir, mas a garganta está seca. O ar ao redor de Thalissa tem cheiro de incenso antigo, de páginas úmidas, de coisa guardada por muito tempo. É um cheiro que te dá saudade, sem saber do que. Thalissa ergue uma mecha do próprio cabelo e começa a trançar. Mas diferente das outras ninfas, ela não olha para o que está fazendo. Ela olha para você, diretamente. E conforme seus dedos se movem, você sente algo mudando dentro da sua cabeça. Lembranças desconexas surgem, quase como flashes. Uma bicicleta que você teve aos 8 anos. A cor da blusa que sua avó usava quando contava histórias. O som do sino da escola. Um cheiro de bolo assando. Um medo antigo de algo embaixo da cama. Ela continua trançando e cada nó parece abrir uma gaveta escondida em você. Fato histórico amplamente conhecido. Na mitologia grega, as águas do rio Lete causavam esquecimento completo de vidas passadas. As almas, antes de reencarnar, bebiam dessas águas para não se lembrarem de existências anteriores. Alguns filósofos, como Platão, acreditavam que o aprendizado na vida era, na verdade, uma forma de recordar aquilo que a alma já sabia, mas havia esquecido ao beber do leite. Thalissa, aparentemente, trançava usando fios que pareciam ter sido molhados nesse mesmo rio. Ela insere penas de corvo, pequenos fragmentos de vidro negro e conchas partidas. Tudo em seu trançado evoca lembranças partidas, pedaços de histórias incompletas, imagens que você nunca viu, mas que reconhece com um arrepio. Clio segura sua mão. Ela coleta aquilo que você deixou para trás e devolve de um jeito novo. Curiosidade excêntrica. Alguns manuscritos medievais relatam a existência de cabeleireiras do véu, mulheres que trançavam os cabelos das damas da corte em padrões que representavam segredos esquecidos da família. Quem usava determinadas tranças sabia, inconscientemente, da própria linhagem e mistérios que nunca foram contados em voz alta. O padrão de Thalissa é parecido, mas infinitamente mais profundo. Ela termina a trança, longa, fina, sinuosa como fumaça, e ao contrário das outras ninfas, não a prende no cabelo. Ela a solta no ar. Sim, no ar. A trança flutua, gira lentamente, desaparece pouco a pouco como se estivesse sendo absorvida por outra dimensão. E então, nada. Nenhum som. Nenhuma imagem. Só o eco do que foi esquecido. Você pisca e percebe que está chorando. Historiadores ainda discutem se os rituais de esquecimento usados em cultos órficos, nos quais os participantes juravam silêncio eterno e perdiam partes da própria identidade, eram uma forma de libertação espiritual ou um processo de submissão ritual. Seja como for, Thalissa parece dominar essa arte. E, diferente dos outros, não busca aplauso nem reconhecimento. Ela entrega sua trança ao vazio e vai embora. Não há despedida. A clareira fica completamente escura por um instante. E quando a luz retorna, você está sozinho com Clio. O palco está vazio. Os sons da floresta voltam devagar. Grilos, folhas balançando, o farfalhar tímido de corujas. Clio sorri, sem dizer nada, como se tudo estivesse exatamente como deveria estar. Como se todas aquelas experiências tivessem sido apenas uma noite. Um sonho. Você quer perguntar quem venceu o concurso.
Mas antes mesmo de abrir a boca, Cleo responde: todos e ninguém. É esse o ponto. Ela ri baixinho. Cada trança revelou algo. Algumas mostraram força, outras beleza, outras coragem. E algumas mostraram espelhos. Você suspira. Sente o peso da noite nos ombros, mas é um peso bom. Um cobertor. Uma bagagem leve de memórias novas. Cleo caminha com você até a saída da clareira. As pedras brilham levemente sob seus pés. Antes de se despedir, ela te entrega uma pequena fita. Você pode usar na próxima vez que esquecer quem é. Ela não tem mágica, só te lembra do que viveu. E desaparece entre as árvores, como se fosse parte delas. Você respira fundo, fecha os olhos e deixa que a noite te leve de volta. O Olimpo fica para trás, mas as tranças, elas continuam com você. Agora que tudo está feito, respire. Você caminhou por clareiras escondidas, sentiu o vento dançar entre as folhas mais antigas do Olimpo, ouviu risos sagrados e viu tranças que continham memórias, esperanças, segredos e até os silêncios do tempo. Mas agora, aqui onde você está, seja numa cama confortável, num sofá com cobertor ou em um cantinho escuro só seu, não precisa mais buscar nada. A jornada terminou. Você está seguro. Tudo ao seu redor repousa. O ar desacelera, o corpo relaxa e a mente se espreguiça, como um gato preguiçoso ao sol da manhã. Nada precisa ser feito agora. Nenhuma decisão, nenhum esforço. Só o suave desvanecer da história, como névoa que volta para o campo ao nascer do sol. As ninfas se foram, sim, mas deixaram marcas invisíveis, como perfume em páginas antigas, como brilho em olhos que sonharam demais. E tudo que era urgente perdeu a pressa. A noite está inteira diante de você. Longa, tranquila. Os sons se afastam. Os pensamentos se dissolvem. E você começa a flutuar num sono sereno, gentil, profundo. Imagine-se deitado sob uma árvore dourada, com uma trança antiga repousando sobre o peito, pulsando devagar, em paz com tudo que foi. Nenhum perigo, nenhum chamado. Só o silêncio cheio de significados. Só o descanso que você merece. Você engole em seco. O doce na boca agora parece melancólico. A leveza se foi, e o som dos tambores se aproxima. A primeira coisa que você percebe é o cheiro. Não é doce como o de Calista, nem enigmático como o de Mira. É um aroma forte, terroso de couro, ferro quente e folhas esmagadas. O tipo de cheiro que faz você lembrar que o mundo é físico, que a vida pesa e que há músculos por baixo da poesia. E antes surge da trilha como um trovão vestido de ninfa. Alta, ombros largos, o queixo quadrado como uma estátua que resolveu se mover, o cabelo preso em um coque apertado como uma promessa de precisão. Mas você sente que quando soltar vai virar uma arma. Cleo aperta o braço do seu casaco. Ela é uma das filhas do silêncio. Você não entende de imediato. Cleo explica, baixinho. São as ninfas treinadas para proteger os segredos do Olimpo. Elas não perguntam, elas sabem. Você tenta parecer menos nervoso. É difícil. Iante para no centro da clareira, observa o espaço e então solta lentamente o coque. As mechas caem pesadas, como correntes se desenrolando. Fato histórico, amplamente conhecido. As mulheres espartanas usavam os cabelos longos como símbolo de sua liberdade e força. Cortavam apenas quando estavam de luto, ou indo para a guerra. O cabelo, portanto, era uma declaração silenciosa de quem eram. Iante parece saber disso com os ossos. Ela segura uma mecha como se fosse a empunhadura de uma espada e começa a trançar sem rodeios, sem adorno, sem alegoria. Cada movimento é tenso, preciso, ritmado, um exercício de disciplina. Ela usa 3 mechas grossas e um pedaço de corda trançada de cânhamo entre elas. Ao invés de fitas, insere pequenas contas de pedra, dentes de javali e pedaços de metal. Você reconhece um anel de escudo romano ali no meio.
E um dente que, honestamente, parece humano. Cleo sussurra. De um gladiador. Dizem que ela venceu ele num desafio de poesia. Você não sabe se é brincadeira e não quer descobrir. Curiosidade excêntrica. Os vikings, apesar da fama bárbara, tinham rituais elaborados de cuidado com o cabelo, incluindo trançados que indicavam status, função e conquistas em batalha. Iante talvez compartilhe a mesma filosofia. Sua trança cresce como uma linha de tempo de guerra. Cada nó, uma memória. Ela murmura em um idioma que você não reconhece, mas parece carregar peso. Talvez seja um juramento. Talvez uma canção de morte. Historiadores ainda discutem se as mulheres guerreiras citadas por Heródoto, chamadas de Amazonas, realmente existiram ou se eram um símbolo metafórico do medo masculino diante da autonomia feminina. Iante, de pé ali, trançando seu cabelo com a força de uma muralha viva, parece responder à dúvida com a própria presença. Sim, elas existiram e continuam existindo, no silêncio, na postura e nas tramas apertadas de cada fio. Ela finaliza a trança com um nó complexo, que mais parece um selo mágico. Dá 2 passos para frente e finca a ponta da trança no chão com força. Você não entende como, mas o cabelo fica de pé, enrijecido como uma lança enraizada. A plateia faz silêncio absoluto. Não há aplausos, não há suspiros, só o eco daquela ação impossível vibrando no ar. Iante então retira da cintura um pedaço de tecido com símbolos bordados. Enrola a base da trança com ele, como se estivesse guardando algo sagrado. A clareira parece ter ficado mais fria. Ela ergue os olhos e observa a plateia, um por um, cada rosto. Quando chega ao seu, você sente como se tivesse sido colocado contra a parede por um raio. Ela sabe. Não sabe o quê, mas sabe. Você desvia o olhar. Cleo bate no seu ombro, meio rindo. É só o jeito dela dizer oi. Não leve pro lado, pessoal. Quando Iante sai da clareira, o som dos seus passos ecoa como se usasse armaduras invisíveis. E de repente, quando ela desaparece entre as árvores, o som de tambores cessa. Você respira como se estivesse voltando de um mergulho profundo. Ela é assustadora. Você admite. Cleo sorri. Mas eu durmo melhor sabendo que ela tá por perto. O clima na clareira muda mais uma vez. O chão parece mais leve. As folhas sussurram em tom mais suave. Um som delicado de instrumentos de corda, uma espécie de harpa de bolso, começa a tocar. E de dentro de uma das árvores ocas, literalmente do tronco, surge uma figura miúda coberta por musgos, líquens e pequenas flores noturnas. Seus olhos brilham como vagalumes. Ela não anda, ela desliza. Cleo diz o nome antes que você pergunte. Essa é Nereia, a trançadora de sonhos. Você sente um arrepio, mas é um arrepio bom, como aquele que você sente ao encostar numa rede limpa numa noite fresca de verão. Você percebe que o fim do concurso se aproxima, e com ele as tranças mais etéreas estão por vir. Mas por hora você ainda sente o peso da trança de Iante vibrando sob seus pés. Um lembrete silencioso de que, mesmo no Olimpo, beleza e guerra trançam os mesmos fios. Nereia não pisa no chão. Ela toca o solo como quem beija uma superfície sagrada. Cada passo é um convite para desacelerar. Um lembrete gentil de que a pressa não leva aos sonhos certos. Ela é pequena, sim, mas não frágil. Há uma firmeza encantadora na forma como segura sua harpa portátil feita de galhos, cipós e fios dourados. Quando olha para você, seus olhos não têm cor definida. Mudam entre tons de âmbar, violeta e um verde profundo, como se estivessem conectados a algum lugar que só pode ser acessado com os olhos fechados. Cleo se aproxima e diz, em voz baixa. Não fale com ela durante a trança. Nereia não responde com palavras, só com silêncio. Você concorda com um aceno e observa enquanto ela se ajoelha no centro da clareira. A grama cresce ao redor dela, literalmente, como se a natureza respondesse à sua presença com carinho e reverência. De uma pequena sacola feita de casca de árvore, Nereia tira fios muito finos,
Não são cabelos comuns. São filamentos de névoa, luz de vagalume e o que parece ser o rastro prateado de uma lágrima de lua. Você não sabe como ela os segura, mas eles permanecem em suas mãos como seda obediente. Ela começa a trançar. Devagar, como quem embala um segredo antigo. Cada movimento é quase imperceptível. A plateia não se mexe, nem mesmo respira mais. Alto, você sente o tempo mudar. Não no sentido meteorológico, no sentido interior. Os batimentos do seu coração desaceleram. E pela primeira vez na noite, você sente que está num limiar entre mundos. Como se fechar os olhos, poderia acordar dentro de um sonho que ela mesma está trançando. Fato histórico amplamente conhecido. Em várias culturas indígenas da América do Norte, os Dreamcatchers, apanhadores de sonhos, eram trançados por mulheres anciãs com fios finíssimos e penas, com a crença de que capturavam sonhos ruins e deixavam passar apenas os bons. Nereia parece ser uma versão ancestral e viva desse artefato. Mas em vez de pendurar seu trabalho sobre a cama, ela o veste no cabelo. Sua trança não é uma só. É uma rede. Ela trançava em círculos, em espiral, tecendo não apenas fios, mas direções. Como se estivesse construindo um mapa sensorial. Pequenas penas, pétalas e até fragmentos de vidro colorido são incorporados de forma tão delicada que você só percebe quando a luz da lua os toca. Não há pressa, nem necessidade de aplausos. O processo é o espetáculo. Curiosidade excêntrica. Há relatos na Mesopotâmia antiga de sacerdotisas que enfeitavam os cabelos com pequenos sinos feitos de âmbar. Acreditava-se que o som afastava espíritos indesejados durante rituais de sonho. Você jura que houve um som parecido vindo da trança de Nereia, não metálico, mas parecido com o tilintar de estrelas distantes. Você tenta gravar na memória aquele som, mas ele desaparece sempre que tenta prestar atenção, como acontece com os sonhos ao acordar. Historiadores ainda discutem se as sacerdotisas órficas, que praticavam rituais de sono profético na Grécia Antiga, utilizavam tranças como instrumento de indução espiritual ou apenas como símbolo de pureza. Alguns registros parcialmente corroídos pelo tempo sugerem que seus cabelos eram trançados em padrões circulares antes de entrarem em estado de transe. Nereia parece saber disso com o corpo. Ela fecha os olhos enquanto trançava, como se escutasse algo vindo de muito longe. Você não ouve, mas sente. Um zumbido delicado. Uma paz incômoda, porque é rara demais para ser familiar. A trança vai se expandindo. Ao invés de ser presa com algo físico, ela a finaliza com um sopro. Sim, um sopro. Como se selasse o sonho. E então, ao terminar, ela se levanta devagar, caminha até uma pedra coberta de musgo e se senta. Não se despede, não agradece. Simplesmente existe. Você sente que foi abençoado por presenciar algo que talvez nem deveria ser descrito com palavras. Clio limpa uma lágrima do canto do olho. É sempre assim, ela sussurra. A gente acha que vai só assistir, mas acaba voltando diferente. Você olha para suas próprias mãos como se esperasse ver alguma marca, mas não há nada. O que mudou está dentro, e não tem nome. O silêncio na clareira dura mais do que o habitual. Ninguém parece ter pressa de quebrá-lo. Até que uma música distante começa a subir das pedras. Um som de cítaras antigas acompanhadas de risos abafados e tilintar de joias. Você olha ao redor, confuso. Clio sorri de lado. Agora vem a última, a mais complicada. Você sente um calafrio, mas não é de medo. É aquele tipo de arrepio que vem quando você sabe que algo muito raro está prestes a acontecer. Algo que talvez ninguém vá acreditar depois, mesmo que você jure que viu. As sombras se movem entre as árvores. Luzes se apagam. Outras surgem em lugares inesperados. E no centro de tudo, uma figura surge dançando entre dimensões. Sem peso, sem tempo, sem nome conhecido. Clio respira fundo. Essa é Thalissa, a trançadora do esquecimento. Então tudo fica em silêncio absoluto, como se o mundo prendesse o fôlego.
Você sente primeiro o som, antes de ver a figura. Um silvo contínuo, suave, que parece emergir do solo e dançar entre as árvores. Não é ameaçador, mas também não é acolhedor. É hipnótico. Aquele tipo de som que te faz virar a cabeça sem perceber. Clio, ao seu lado, muda de postura. Ela se senta com as costas retas, o olhar fixo, como se estivesse diante de uma autoridade que nem os deuses ousariam contrariar. A Mirra não fala muito, ela murmura. Mas quando fala, você ouve com o corpo inteiro. A figura que emerge da floresta é envolta em um manto longo feito de escamas translúcidas. Ou algo que imita escamas com perfeição desconcertante. Cada passo é silencioso. Você quase acredita que ela flutua, mas então nota os pés descalços, firmes na terra. O cabelo dela é negro como o breu, mas o brilho é esverdeado, como a pele de uma cobra à luz do luar. E mais, o cabelo dela se move. Não como se estivesse ao vento, mas como se tivesse vontade própria. Curiosidade excêntrica. Na Grécia Antiga, acreditava-se que a Medusa não era um monstro desde o início. Algumas versões afirmam que ela foi uma sacerdotisa de Atena, punida por sua beleza, e que os cabelos de serpente eram tanto maldição quanto proteção. Mirra parece carregar essa ambiguidade no olhar. Um olhar que, felizmente, não petrifica, mas definitivamente paralisa. Ela não cumprimenta ninguém. Apenas posiciona-se no centro da clareira e se senta sobre os calcanhares, em total silêncio. Então, começa a trançar. Não de forma apressada, nem cerimonial. Mirra trançava como se estivesse em transe, ou como se estivesse trançando o próprio pensamento, fio por fio. Cada mecha parece deslizar sozinha pelas mãos, que mal se movem. E há algo ainda mais estranho. O cabelo dela é absurdamente longo, mas você não viu comprimento algum quando ela chegou. De onde está vindo tanto cabelo? Historiadores ainda discutem se os antigos rituais de iniciação órficos incluíam práticas de introspecção, por meio do silêncio prolongado e da manipulação ritualística de objetos pessoais, como cabelos. Alguns estudiosos sugerem que as tranças podiam simbolizar labirintos mentais, caminhos internos que levavam à revelação pessoal. Mirra, com cada dobra de cabelo, parece traçar um mapa secreto que ninguém mais vai ver. Ela separa os fios em pares, ou melhor, em duplas, que se enroscam como serpentes dançando. As tranças se torcem, escorrem, sobem e se prendem em formatos circulares, criando espirais que lembram olhos abertos. Você perde a noção de tempo. É como assistir a água correndo em câmera lenta, só que com cabelo. E no meio desse balé, silencioso, Mirra retira de dentro do manto uma pequena taça de barro. A levanta, bebe algo viscoso e esverdeado, e sem aviso, cospe sobre uma das tranças. Sim, cospe. Você arregala os olhos, e Clio apenas murmura: veneno ritual. Como se isso explicasse tudo. E talvez explique, porque a trança tocada por aquele líquido muda de cor. Ganha tons de jade, de cobre, de sombra, e brilha com uma intensidade orgânica, como os olhos de uma criatura noturna. As outras ninfas, mesmo as mais seguras, parecem desconfortáveis. Mirra não é popular, não é aclamada. Ela é temida, mas respeitada. Sua arte não pede aplausos, exige silêncio. Você percebe que a trança central que ela está fazendo forma uma espiral tripla, como aquelas que aparecem em algumas pedras celtas antigas. 3 círculos que se entrelaçam, mas não se tocam. Ela a completa com um fio de prata que retira da própria roupa, amarra na base da trança e a finaliza com um estalo seco dos dedos. Imediatamente, as folhas ao redor tremem. Você não sabe se foi vento ou pura sugestão psicológica, mas alguma coisa ali mudou. Ela se levanta com a mesma fluidez com que chegou, vira-se lentamente e desaparece por entre as árvores. Nenhum som de despedida, nenhuma reverência. Apenas o som contínuo de folhas que voltam ao lugar. Você exala sem perceber que estava prendendo o ar. Clio estala os dedos ao lado da sua orelha. Volta, mortal.
A mirra mexe com as partes do cérebro que os deuses costumam esconder. Você balança a cabeça, ainda meio zonzo. Aquela apresentação não foi feita para entreter. Foi feita para marcar. Um cheiro doce invade o ambiente de repente. Algo entre mel e pêssego. E você ouve uma risadinha abafada, leve, infantil, quase boba. A plateia se move, inquieta. Um som de rodopio de tecido preenche o espaço. E você vê uma sombra pequena, saltitante, se aproximando como se estivesse prestes a brincar de esconde-esconde com o próprio universo. Clio sorri. Ah, agora vem ela. Calista. Você não sabe se está pronto para mais, mas Calista parece ser o oposto perfeito de Mira. Leveza após densidade. Cor após sombra. E com isso, mais uma parte da competição se aproxima. Com risos, laços coloridos e, ao que tudo indica, muita purpurina. Ela chega rodopiando, e nem é exagero. Literalmente rodopiando como se fosse um peão encantado. O vestido de babados sobe com o giro, revelando camadas de tecidos multicoloridos que mais parecem ter sido costurados por um esquilo hiperativo, com senso de moda dos anos 80. Calista, a ninfa do delírio doce, pula para o centro da clareira e faz uma reverência, tão exagerada que você acha que ela vai cair de cara no chão. Mas ela não cai. Ela gira de volta, joga um punhado de confete para o alto e grita: "Boa tarde, borboletas!" Mesmo sendo noite. Você ouve alguns risos sufocados pela plateia. Até Clio não resiste a dar uma risadinha contida. Calista: "É o caos mais fofo do Monte Olimpo", ela diz. E você concorda. Se ninfas tivessem versão popstar infantil, com certeza seria Calista. Ela tem olhos arregalados como se estivesse sempre vendo um arco-íris pela primeira vez. O cabelo, claro, é um capítulo à parte. Parece feito de algodão doce, tingido com corante alimentício e modelado com spray de chantilly. Você quer tocar, mas também teme perder um dedo no processo. Calista começa a cantarolar enquanto tira laços, fitas, prendedores com formatos de doces e frutinhas plásticas de uma bolsa minúscula em forma de cupcake. Hoje a gente vai fazer a trança da alegria, porque o mundo já tá sério demais, né? E você não sabe se quer rir ou chorar de ternura. A plateia está encantada. Cada movimento dela é como se fosse parte de um musical animado que deu errado de propósito. Fato histórico amplamente conhecido. No Império Romano, os festivais da primavera incluíam desfiles onde crianças eram enfeitadas com flores e fitas, acreditando-se que essa alegria pura atraía a fertilidade para a terra. Calista parece ser a reencarnação de todos esses desfiles em uma só ninfa saltitante. Ela começa sua trança com 3 mechas principais. Uma azul, uma rosa e uma verde-limão. Sim, o cabelo dela muda de cor. Ou pelo menos ela usa extensões. Com tanta habilidade que parece mágica. Cada mecha recebe um nome. Essa é a esperança, essa é a risada e essa aqui. Essa é a mecha do nada. A plateia ri alto. A mecha do nada é enrolada com uma fita preta cheia de glitter dourado. Porque até o nada brilha, gente. E você começa a sentir que está num TED Talk feito por uma fada hiperativa. Ela trançava devagar, com carinho, e entrelaçava pequenos objetos entre os fios. Um botão em forma de coração, uma mini flor feita de papel, uma pedrinha que brilha no escuro e um clipe de papel que ela diz ser muito sortudo. Cada item tinha uma história absurda. Esse botão caiu de uma túnica de Zeus quando ele espirrou. Verdade, tava eu lá passando. E atim! Voou o botão. Alguém na plateia solta um "au!" audível. Curiosidade excêntrica. Já houve um tempo no Egito Antigo em que os cabelos das crianças eram raspados, exceto por uma mecha lateral que era trançada e usada como talismã de proteção. Era chamada de trança da vida. Calista talvez nunca tenha lido sobre isso, mas você jura que há algo protetor na leveza dela, como se, ao rir, ela afastasse qualquer coisa ruim de verdade. A trança cresce, e ela aprende como se fosse uma coroa lateral. Depois de pronta,
dá 2 passos para trás, olha para a própria cabeça no reflexo de uma tigela de bronze e diz: "Ai, ficou tudo... Sim, em caixa alta." Com um sotaque indefinido entre olímpico e apresentadora de desenho animado. Historiadores ainda discutem se as figuras cômicas dos festivais dionisíacos, chamadas de Bomolochoi, eram apenas palhaços ou se desempenhavam um papel mais profundo, ajudando os participantes a processar tensões sociais por meio do riso. Há quem diga que a leveza era a válvula de escape necessária entre tragédias e êxtases místicos. Calista, se você for pensar bem, carrega essa tradição com doçura e confete. Quando termina, ela não sai de cena. Em vez disso, distribui mini docinhos embrulhados em folhas de hortelã para algumas ninfas ao redor, dizendo: "Para adoçar o juízo." E ninguém brilha de estômago vazio. Você recebe um. Tem gosto de infância, de feira, de açúcar, sem culpa. Clio aceita o dela e suspira. Ela é um lembrete de que nem toda beleza precisa ser séria. Você sorri, concorda, e mastiga mais devagar que o normal, como se saborear um docinho pudesse segurar um momento no tempo. Calista se despede girando como chegou, lançando um último punhado de purpurina no ar e gritando: "Até a próxima reencarnação, amores." E então desaparece entre as árvores, deixando um rastro de cheiro de tutti-frutti no ar. Você nem tem tempo de respirar. Uma batida grave, ritmada, preenche o espaço. Não é música. É como um tambor gigante sendo tocado sob a terra. O chão vibra levemente, e de longe você vê uma silhueta alta, robusta, com o cabelo amarrado como uma guerreira. Clio se levanta. Agora é com Ayante, a guardiã da trança de guerra. O nome ecoa como um sussurro fora de sintonia. Nímia, a irregular. Você espera algo dramático, talvez uma entrada cheia de trovões, ou pelo menos uma ninfa que derrube árvores com o olhar. Mas o que surge da borda da floresta é peculiar. Uma figura pequena, esguia, quase tímida, com o vestido mais descombinado que você já viu na competição. Uma mistura de retalhos de cetim, penas coladas de qualquer jeito e botões que você jura já viu numa blusa sua de infância. O cabelo dela? Bom, é melhor nem tentar descrever de uma vez só. Tem dreadlocks coloridos, cachos frouxos, mechas lisas, pontas desfiadas, outras pintadas com tinta guache. Sim, guache. Você sente o cheiro. E não é ruim. Clio te cutuca, quase divertida. Ela não segue nenhuma regra, nem as dela. E você acredita. Nímia vem pulando, girando, fazendo sons com a boca como se fosse uma banda de uma pessoa só. Ela tropeça. Ri. Faz uma careta para uma pedra e depois a cumprimenta com um olá baixinho. E então, ela te vê. Não apenas olha na sua direção, mas te vê. E sorri. É um sorriso que parece bagunçar seu sistema nervoso. Não por sensualidade ou charme, mas por ser absolutamente verdadeiro. Você já não sabe se está num concurso ou numa peça de teatro alternativo com direção de Dionísio. Ela senta no chão, cruza as pernas e começa a trançar o próprio cabelo com uma técnica que desafia a lógica. Nenhum padrão. Nenhuma simetria. Algumas tranças vão para cima, outras ficam soltas como galhos. Ela insere pequenos objetos entre os fios. Um lápis quebrado, uma pedrinha azul, uma bolacha mordida, sim, mordida, e um olho de vidro. Você começa a se perguntar se isso ainda é uma apresentação ou uma intervenção artística espontânea. Curiosidade excêntrica. Em algumas tribos africanas, as tranças eram usadas como mapas, literalmente. Havia padrões capilares que indicavam caminhos, rios e estruturas sociais. Nímia parece estar recriando essa ideia, só que com um mapa da mente dela. E nesse mapa, aparentemente, o norte muda de lugar a cada 3 minutos. Ela começa a cantarolar. Uma melodia doce, porém totalmente fora de ritmo. O tipo de som que faria qualquer maestro rasgar a partitura. Mas há algo nesse canto, algo familiar. Você reconhece pedaços de músicas infantis, de canções de ninar que já ouviu, ou imaginou.
A plateia começa a balançar levemente, como embalada por uma nostalgia que não consegue localizar. E então, do nada, Nímia levanta. Gira 3 vezes e lança uma mecha de cabelo para o alto. Ela grita: "Eu sou o fim da linha reta!" E cai deitada, rindo sozinha. Historiadores ainda discutem se os rituais dionisíacos envolviam performances de caos proposital, em que o sentido era destruído para se alcançar uma forma mais pura de emoção. Alguns afirmam que eram apenas festas sem controle. Outros defendem que havia estrutura disfarçada de desordem. Nímia poderia tranquilamente ser usada como argumento por ambos os lados. Você percebe que, apesar da aparente confusão, há um padrão escondido na trança dela. Um código, talvez. Um tipo de arte abstrata que só pode ser compreendida por quem aceita não entender tudo. E aí está a chave. Nímia não quer ser decifrada. Ela quer ser sentida. A cada passo que ela dá, as tranças emitem sons diferentes, como se fossem pequenos sinos desafinados. Ela gira devagar no centro da clareira, e uma corrente de vento sopra com força inesperada. Não uma brisa bonita como nas outras apresentações, mas um vendaval que levanta poeira e faz as folhas dançarem como papel picado em show de rock. E então, no meio da confusão, ela some. Simplesmente desaparece. Nada de aplauso, nada de reverência. Só o vazio e um cheiro de canetinha hidrocor no ar. Clio murmura: "Ela nunca termina o que começa, mas é exatamente isso que encanta." Você balança a cabeça, ainda tentando entender o que acabou de acontecer. A plateia está em silêncio. Não por respeito ou deslumbramento, mas por pura confusão. Você se sente como alguém que acabou de acordar de um sonho onde falava com um pato filósofo e agora precisa fingir que isso é normal. Ainda assim, há algo em você que não quer esquecer Nímia. Talvez seja a lembrança de que a beleza pode ser imprevisível. Ou talvez seja aquele lápis quebrado na trança, idêntico ao que você usava na escola. O clima da clareira muda novamente. Agora, o ar parece mais denso. Há uma quietude pesada, como se o próprio tempo segurasse a respiração. Um som distante de água corrente preenche os intervalos entre as folhas. E uma figura se aproxima devagar, com a calma de quem não precisa apressar nada. O nome dela é pronunciado com reverência. Mirra, a serpente trançada. E você sente um arrepio. Não de medo, mas de alerta. Algo ancestral, profundo, como o sussurro de uma cobra no escuro. O chão da clareira começa a aquecer sob seus pés, e uma leve vibração percorre a terra como se o coração do Monte Olimpo tivesse decidido bater um pouco mais forte hoje. O cheiro de flores desaparece rapidamente, substituído por algo mais bruto, ferro quente, cinzas e um toque estranho de canela que, honestamente, não combina com os outros dois, mas você não ousa questionar. Clio franze o nariz quase com prazer. Aí vem ela, Thalia Ferra, e logo acrescenta: "Sim, o sobrenome é autoexplicativo. Você ainda está tentando decifrar se isso é literal ou só apelido de ninfa, quando ouve um estalo seco e percebe que a próxima competidora não anda. Ela marcha. Thalia Ferra aparece da floresta como um trovão discreto, alta, musculosa e com cabelos que não balançam ao vento. Eles permanecem firmes como cordas esticadas. Cada fio parece mais com fio de cobre do que cabelo. E mais curioso, eles tilintam produzindo um som agudo a cada passo que ela dá. É como se cada movimento fosse uma nota de um instrumento de percussão mística. Sua túnica é feita de couro escuro, manchado por respingos de tinta dourada que parecem derretidos sobre o tecido. Ela tem uma presença que faz você automaticamente endireitar a coluna. Essa não é uma ninfa. É uma fundidora de estrelas. Ela para no centro da clareira e, ao contrário das outras, não sorri. Apenas fecha os olhos, respira fundo e começa a trabalhar. Não há discurso, não há apresentação performática. Apenas a prática decidida de alguém que já fez isso 1000 vezes. Ela pega um bastão fino de metal que retira de um pequeno forno portátil. De onde ele veio, você não sabe.
provavelmente outra ilusão mitológica de bolso, e começa a aquecer as pontas dos próprios cabelos com cuidado, como quem tempera aço. Curiosidade excêntrica. No século II, mulheres romanas de classes altas mandavam aquecer pequenos ferros de ondulação para criar cachos permanentes. Primeiros babyliss da história, só que sem botão de segurança. Algumas perucas romanas inclusive vinham com instruções de uso escritas em verso. Thalia parece fazer isso sem nenhum aparato extra. Ela é sua própria ferramenta. Ela divide o cabelo em 5 seções, cada uma com um tipo diferente de fio. Um liso como cabo de espada, outro ondulado como fumaça, um trançado em espiral, tão justo que parece mola. E com movimentos precisos, ela começa a modelá-los usando pequenas ferramentas de ouro, ganchos, pinças, roldanas em miniatura. É como ver uma joalheira trançando relâmpagos. E quando ela gira o cabelo para formar a trança principal, você nota que há pequenos pontos incandescentes ali dentro. Sim, o cabelo dela está em brasa, mas não queima. Historiadores ainda discutem se Hefesto, o deus ferreiro do Olimpo, realmente criava obras com a ajuda de entidades femininas, ou se essas figuras foram acrescentadas nas versões posteriores dos mitos para dar um toque romântico à solidão do deus coxo. Seja como for, Thalia certamente se encaixaria nesse grupo. Ela parece ter sido forjada, não nascida. A plateia assiste em silêncio absoluto. Cada puxada de trança faz surgir um som metálico, tilintar, estalar, vibrar. E logo, a trança começa a emitir uma música. Sim, uma música. Não no sentido poético, mas literal. Os fios ressoam entre si, criando harmonia. Sons metálicos suaves, como um chimbal tocado com penas. O ritmo é hipnótico, e você começa a se sentir como se estivesse no meio de uma marcha antiga, cruzando montanhas com armaduras brilhando ao sol. Ela insere pequenos pedaços de âmbar entre os fios, pedras que brilham com uma luz interna. Clio comenta abaixo. Dizem que o âmbar armazena memórias do fogo. A Thalia acredita nisso piamente. Você engole a informação como quem lê um livro com spoilers, surpreso, mas fascinado. A trança finalizada se curva no ar, rígida, como um arco, e ao girar levemente, projeta sombras em forma de engrenagens pelo chão. Uma ninfa mais jovem dá um gritinho, talvez acreditando que aquilo era um feitiço. Mas Thalia nem pisca. Isso tudo é apenas técnica. Ela finaliza sua criação inserindo um pequeno martelinho de ouro entre as últimas voltas da trança. O objeto não tem função prática, é apenas simbólico. Um lembrete de que às vezes beleza é suor condensado e silêncio transformado em estrutura. A plateia aplaude com um respeito silencioso. Não há lágrimas nem risadas. Apenas admiração e talvez um pouco de medo. Você sente vontade de tocar a trança, mas Clio segura seu braço antes mesmo que você tente. Nem pense nisso. A última criatura que fez isso acordou 2 dias depois com cabelo de bronze inteiro. Você agradece mentalmente e também fica curioso. Que criatura foi essa? Thalia se vira sem dizer nada e desaparece floresta adentro. O calor que ela trouxe se dissipa lentamente e você se pega esfregando os braços como se deixasse para trás não só a apresentação, mas uma fornalha emocional. A clareira respira outra vez. Você também. Agora, com o som do metal ao fundo, percebe algo mais suave surgindo no horizonte. Uma risada infantil, talvez. Um aroma cítrico. O tipo de sensação que acompanha o inesperado. E quando o nome da próxima competidora ecoa, Nímia, a irregular, você entende que as regras a partir daqui talvez estejam prestes a se dobrar. A clareira parece respirar. O ar se torna mais leve, como se tivesse sido perfumado com pétalas recém-amassadas. E uma brisa morna atravessa o espaço com a suavidade de um suspiro. Você reconhece o aroma: lavanda, baunilha e um toque, levemente adocicado, quase como algodão doce. Clio sussurra já com um sorriso de canto de boca.
Ah, chegou a Cianta. Prepare-se para ficar encantado ou hipnotizado. É basicamente a mesma coisa. Você engole em seco. A cada nova ninfa, fica mais evidente que essa competição de tranças está muito além de estética. É como assistir de camarote a manifestações divinas. Com glitter, Cianta surge do meio das flores, literalmente. Como se tivesse crescido dali, como uma papoula em câmera rápida. Seu vestido é feito de pétalas verdadeiras, e não é figura de linguagem. Algumas ainda tremem como se tivessem sido arrancadas agora. Os cabelos são uma cascata rosada, com tons que variam entre coral e violeta dependendo de como a luz os alcança. E em cada mecha, pequenas flores brotam enquanto ela anda, apenas para murchar delicadamente alguns segundos depois. O efeito é hipnotizante, como ver algo vivo, mutável, em eterna primavera. Ela começa sua apresentação com um gesto tão simples quanto eficaz. Ergue os braços e gira uma vez. No instante em que seus cabelos acompanham o giro, eles se espalham no ar como tentáculos florais, e um leve pólen brilhante é lançado ao redor. Você respira sem pensar. Deveria ter pensado. O cheiro que invade suas narinas não é apenas doce, é nostálgico. De repente você se lembra do primeiro abraço que recebeu, do gosto de um doce da infância, da primeira vez que chorou assistindo a um filme de desenho. É como se Cianta trançasse memórias afetivas com o perfume que emana. Curiosidade excêntrica. Na Grécia Antiga, acreditava-se que algumas flores, como a Adônia, brotavam do sangue de jovens belos que morreram tragicamente, como Adonis. Algumas sacerdotisas usavam essas flores em rituais de memória e beleza. Cianta parece saber disso, não apenas trançando flores em seus cabelos, mas reencenando os próprios rituais, só que com estética de desfile botânico e cara de influencer dos deuses. Ela começa a criar 3 tranças simultâneas, uma com flores azuis, outra com folhas douradas, e a última com pétalas negras. Cada uma parece representar um aspecto diferente. Alegria, riqueza e algo sombrio que você não consegue definir. E com cada novo nó, você ouve palavras sussurradas, mas não em voz alta. Elas surgem diretamente na sua cabeça como se a trança emitisse pensamentos. Você era leve como o vento. Você perdeu aquele verão. Você ainda procura aquela risada. A experiência não é invasiva. É íntima. Cianta não está te enfrentando. Ela está te lendo. Historiadores ainda discutem se as antigas festivais de Deméter e Perséfone incluíam performances sensoriais com flores embriagantes, ou se esses relatos foram exagerados por autores romanos moralistas tentando criticar os excessos helênicos. Se alguém como Cianta participasse de um desses festivais, eles ainda estariam acontecendo hoje. Ninguém conseguiria sair de lá. A trança. Azul começa a emitir luz como uma lanterna suave. A dourada vibra como cordas de harpa. E a preta? Bom, a preta parece absorver o som ao redor. Um silêncio absoluto emana dela, um buraco de audição que faz seus ouvidos unirem. E então, Cianta une as 3 em uma só. Uma trança tricolor que pulsa em ritmo com a respiração coletiva da plateia. A plateia, aliás, não está apenas encantada. Está catatônica. Algumas ninfas estão sentadas de olhos fechados. Outras choram baixinho. E até Clio parece ter esquecido de fazer comentários sarcásticos, o que, convenhamos, é um feito quase mitológico. Cianta termina a trança com um laço feito de videiras vivas que se apertam sozinhas e então ela se curva com elegância, fazendo com que os cabelos se abram como um leque floral. Você quer aplaudir. Todos querem. Mas ninguém se mexe. Existe uma hesitação sagrada no ar, como se qualquer movimento pudesse quebrar algo precioso. Finalmente, uma folha flutua do alto e toca o chão. E com isso, os aplausos começam. Lentos, suaves, como se batessem palmas para um milagre que teve a gentileza de passar por aqui. Cianta sorri, recolhe seus cabelos com uma delicadeza quase maternal e se retira andando de costas, olhando para todos como se estivesse armazenando
cada rosto numa gaveta perfumada da memória. Você sente cheiro de jasmim mesmo depois que ela some entre as árvores. E também sente um leve vazio, como quando um sonho bom termina antes do despertador tocar. Cleo finalmente fala. Ela me deixa com vontade de escrever cartas de amor para mim mesma. Você ri, mas percebe que está com os olhos úmidos. E tem cheiro de infância na sua roupa. Que tipo de magia foi essa? Uma trança que extrai lembranças doces como se colhesse frutas maduras do seu passado. Um toque de manipulação emocional com estética de jardim botânico. E você? Você adorou. A clareira começa a se acalmar. Mas você sabe, tem mais por vir. E enquanto uma brisa mais fria sopra, você sente o cheiro de ferro e fumaça. O tipo de aroma que vem antes de uma tempestade ou de uma forja. A clareira parece respirar. O ar se torna mais leve, como se tivesse sido perfumado com pétalas recém-amassadas, e uma brisa morna atravessa o espaço com a suavidade de um suspiro. Você reconhece o aroma: lavanda, baunilha e um toque, levemente adocicado, quase como um algodão doce. Cleo sussurra já com um sorriso de canto de boca. Ah, chegou a Cianta. Prepare-se para ficar encantado ou hipnotizado. É basicamente a mesma coisa. Você engole em seco. A cada nova ninfa, fica mais evidente que essa competição de tranças está muito além de estética. É como assistir de camarote a manifestações divinas. Com um glitter cianta, surge do meio das flores, literalmente. Como se tivesse crescido dali, como uma papoula em câmera rápida. Seu vestido é feito de pétalas verdadeiras, e não é figura de linguagem. Algumas ainda tremem como se tivessem sido arrancadas agora. Os cabelos são uma cascata rosada, com tons que variam entre coral e violeta dependendo de como a luz os alcança. E em cada mecha, pequenas flores brotam enquanto ela anda, apenas para murchar delicadamente alguns segundos depois. O efeito é hipnotizante, como ver algo vivo, mutável em eterna primavera. Ela começa sua apresentação com um gesto tão simples quanto eficaz. Ergue os braços e gira uma vez. No instante em que seus cabelos acompanham o giro, eles se espalham no ar como tentáculos florais, e um leve pólen brilhante é lançado ao redor. Você respira sem pensar. Deveria ter pensado. O cheiro que invade suas narinas não é apenas doce, é nostálgico. De repente, você se lembra do primeiro abraço que recebeu, do gosto de um doce da infância, da primeira vez que chorou assistindo a um filme de desenho. É como se Cianta trançasse memórias afetivas com o perfume que emana. Curiosidade excêntrica. Na Grécia Antiga, acreditava-se que algumas flores, como a Adônia, brotavam do sangue de jovens belos que morreram tragicamente, como Adonis. Algumas sacerdotisas usavam essas flores em rituais de memória e beleza. Cianta parece saber disso. Não apenas trançando flores em seus cabelos, mas reencenando os próprios rituais, só que com estética de desfile botânico e cara de influencer dos deuses. Ela começa a criar 3 tranças simultâneas, uma com flores azuis, outra com folhas douradas e a última com pétalas negras. Cada uma parece representar um aspecto diferente: alegria, riqueza e algo sombrio que você não consegue definir. E com cada novo nó, você ouve palavras sussurradas, mas não em voz alta. Elas surgem diretamente na sua cabeça como se a trança emitisse pensamentos. Você era leve como o vento. Você perdeu aquele verão. Você ainda procura aquela risada. A experiência não é invasiva. É íntima. Cianta não está te enfrentando. Ela está te lendo. Historiadores ainda discutem se as antigas festivais de Deméter e Perséfone incluíam performances sensoriais com flores embriagantes, ou se esses relatos foram exagerados por autores romanos moralistas tentando criticar os excessos helênicos. Se alguém como Cianta participasse de um desses festivais, eles ainda estariam acontecendo hoje. Ninguém conseguiria sair de lá. A trança azul começa a emitir luz como uma lanterna suave. A dourada vibra como cordas de harpa. E a preta? Bom,
A preta parece absorver o som ao redor. Um silêncio absoluto emana dela. Um buraco de audição que faz seus ouvidos unirem. E então Cianta une as três em uma só. Uma trança tricolor que pulsa em ritmo com a respiração coletiva da plateia. A plateia, aliás, não está apenas encantada. Está catatônica. Algumas ninfas estão sentadas de olhos fechados. Outras choram baixinho. E até Clio parece ter esquecido de fazer comentários sarcásticos. O que, convenhamos, é um feito quase mitológico. Cianta termina a trança com um laço feito de videiras vivas que se apertam sozinhas e então ela se curva com elegância, fazendo com que os cabelos se abram como um leque floral. Você quer aplaudir. Todos querem, mas ninguém se mexe. Existe uma hesitação sagrada no ar, como se qualquer movimento pudesse quebrar algo precioso. Finalmente, uma folha flutua do alto e toca o chão. E com isso, os aplausos começam. Lentos, suaves, como se batessem palmas para um milagre que teve a gentileza de passar por aqui. Cianta sorri, recolhe seus cabelos com uma delicadeza quase maternal e se retira andando de costas, olhando para todos como se estivesse armazenando cada rosto numa gaveta perfumada da memória. Você sente cheiro de jasmim mesmo depois que ela some entre as árvores. E também sente um leve vazio, como quando um sonho bom termina antes do despertador tocar. Clio finalmente fala. Ela me deixa com vontade de escrever cartas de amor para mim mesma. Você ri, mas percebe que está com os olhos úmidos. E tem cheiro de infância na sua roupa. Que tipo de magia foi essa? Uma trança que extrai lembranças doces como se colhesse frutas maduras do seu passado. Um toque de manipulação emocional com estética de jardim botânico. E você? Você adorou. A clareira começa a se acalmar, mas você sabe, tem mais por vir. E enquanto uma brisa mais fria sopra, você sente o cheiro de ferro e fumaça. O tipo de aroma que vem antes de uma tempestade ou de uma forja. Você respira fundo, tenta se recompor. O palco agora volta à forma circular, como se o espaço estivesse pronto para a próxima. E como se o universo também precisasse de um respiro, pequenas luzes começam a piscar entre as árvores. Vagalumes, encantados talvez. Ou alguma falha na realidade. Ao longe, a próxima competidora já se aproxima, e desta vez há algo diferente. Não é magia densa nem poder emocional. É cor, muita cor. Você enxerga tons que não sabia que existiam, magentas que parecem líquidos, azuis que estalam como doces. É o prenúncio da próxima apresentação, e você se pega ansioso. Talvez porque agora queira lembrar. Lembrar de tudo, antes que outra trança te leve embora de novo. A figura que avança pelo centro da clareira parece ter saído diretamente de um sonho de verão psicodélico. Você mal consegue descrever o que vê. Cada passo que ela dá muda a cor da sua túnica, como se seus tecidos fossem feitos de arco-íris líquido. O nome dela chega aos seus ouvidos como um som cintilante, como se fosse pronunciado por sinos de vento. Tilis, ninfa das miragens e das cores que não existem. E imediatamente você entende que está prestes a presenciar algo completamente fora do comum. Ao redor, algumas ninfas ajustam óculos ou protegem os olhos com lenços de seda. Aparentemente, apresentações de Tilis podem ser visivelmente intensas. Clio, com o que restou de sua maçã agora virando compota por pura distração, apenas sussurra. Cuidado para não sair daqui achando que laranjas são quadradas. Você ri, mas logo percebe que ela não estava brincando completamente. Tilis começa sua apresentação de forma inusitada. Ela gira no próprio eixo e seus cabelos, que até agora estavam presos em um coque alto adornado com minúsculas pedras de âmbar, se soltam como uma explosão controlada. São longos, muito longos, e o mais impressionante, eles não têm uma cor definida. Parecem mudar de tom conforme o ângulo da luz, como asas de besouro ou gasolina sobre água. Assim que ela começa a trançar, o ar ao seu redor muda, literalmente. Você sente uma leve pressão nas têmporas, como se estivesse a bordo de um avião prestes a decolar.
As tranças dela não seguem linhas previsíveis. Elas se entrelaçam, em ângulos estranhos, dobram para dentro de si mesmas e, de alguma forma, criam formas geométricas flutuantes que não deveriam existir. Cubos que se transformam em esferas, que depois viram escadas em espiral que sobem e descem ao mesmo tempo. É como estar dentro de uma pintura surrealista que ganhou vida e decidiu fazer tranças. Curiosamente, há registros históricos de que alguns sacerdotes babilônicos treinavam sua visão para enxergar a cor divina, um tom que só aparecia durante transes espirituais. Eles descreviam essa cor como algo que não podia ser reproduzido por tinta ou tecido. Ao observar Tilis, você suspeita que ela tenha aprendido esse truque, ou talvez esteja apenas burlando as leis da física por pura diversão. As ninfas ao seu redor estão visivelmente afetadas. Algumas riem descontroladamente, como se tivessem inalado gás hilariante. Outras estão imóveis, com os olhos arregalados, como se estivessem tentando resolver um enigma visual que mudava a cada segundo. Você sente uma onda de calor seguida por um arrepio gelado. O chão parece curvar-se sob seus pés, mas quando você pisca, ele está perfeitamente plano. A apresentação de Tilis mexe não apenas com a visão, mas com o senso de realidade. Então, no auge da apresentação, acontece algo inesperado. Uma das tranças flutua até o alto da clareira e explode como um fogo de artifício silencioso, espalhando partículas luminosas que caem como neve brilhante. Ao tocar em sua pele, essas partículas provocam sensações aleatórias. Cheiro de manga madura, som de risos distantes, lembrança de um sapato que você perdeu aos 7 anos. Você olha para suas mãos e, por um segundo, elas parecem feitas de vidro colorido. Mas logo voltam ao normal. Ou será que sempre foram assim? Historiadores ainda discutem se rituais que envolviam luzes e fumaças coloridas em festivais dionisíacos eram apenas encenações artísticas ou verdadeiras tentativas de alterar a percepção dos participantes. Diante da performance de Tilis, fica difícil separar o teatro da transformação genuína. Ela não está apenas apresentando uma trança, está oferecendo uma experiência sensorial completa, uma reprogramação temporária da sua maneira de perceber o mundo. No final, ela dá uma última volta no ar e suas tranças se desfazem como se nunca tivessem existido. A clareira pisca, sim, pisca, como se fosse um olho gigante se fechando. E então, tudo volta ao normal. Tilis pousa suavemente no chão, se curva com um sorriso travesso e sai do palco dançando como quem não tem peso. As palmas vêm, atrasadas, como se o público precisasse de alguns segundos para ter certeza de que estão de volta à realidade. Você aplaude, mais por reflexo do que por compreensão completa do que acabou de presenciar. Clio, agora sentada no chão com as pernas cruzadas, solta um assobio impressionado. Ela sempre me deixa meio zonza, ela confessa. Na última vez passei 3 dias convencida de que meus dedos estavam em outra ordem. Você olha para os seus dedos só por precaução. Estão todos ali. Mas, por via das dúvidas, conta. Até 10 em voz baixa. Uma brisa leve sopra entre as árvores e você sente o cheiro de algo doce. Alguma coisa mudou na clareira. A magia, antes densa e espetaculosa, agora parece mais contida, mas ainda latejando, como um tambor, distante. O palco aguarda a próxima competidora e você se pega pensando: o que mais é possível neste lugar? E mais ainda, o que é real e o que é apenas um fio de cabelo bem trançado em forma de ilusão? A atmosfera na clareira muda sutilmente, como se alguém tivesse abaixado o volume da realidade. O chão parece mais macio, o ar mais úmido, e há um som de pingos apesar de não estar chovendo. Você sente a umidade grudar na pele, como se tivesse entrado num banho turco. Clio sopra os cabelos para longe do rosto e sussurra com um certo respeito. Agora é a vez da Penéride, e a forma como ela diz esse nome, lenta, reverente, faz com que você instintivamente endireite a postura. Penéride entra com passos suaves, quase silenciosos. É difícil notar sua presença à primeira vista.
pois tudo nela parece se camuflar ao ambiente. A túnica tem a textura do musgo, os cabelos lembram líquens entrelaçados e os pés, descalços, não fazem barulho ao tocar o solo. Ela carrega consigo uma pequena jarra de cerâmica, da qual goteja um líquido cor de âmbar. Onde pinga surgem pequenas flores brancas que murcham em segundos. Sua apresentação começa de forma diferente das demais. Penéride não se posiciona ao centro do palco. Em vez disso, se abaixa no canto da clareira e começa a trançar o próprio cabelo sentada no chão. E você percebe, com um calafrio leve, que o chão responde aos seus movimentos. Cada trançado não é apenas uma expressão de beleza, mas um comando. A terra se move ligeiramente, fendas minúsculas se abrem e fecham, pequenas raízes surgem e desaparecem, como se ela estivesse tecendo diretamente no organismo do mundo. Há registros históricos da crença romana nas lares familiares, divindades domésticas ligadas ao solo de cada lar, que protegiam as famílias e exigiam oferendas no solo da casa. Penéride parece ser uma versão avançada dessas entidades, não apenas ligada à terra, mas capaz de se comunicar com ela através das tranças. E com cada nó, ela narra uma história sem palavras. Uma história de musgos crescendo sobre pedras, antigas de sementes esquecidas brotando em silêncio, de fungos bioluminescentes iluminando cavernas onde ninguém jamais pisou. É uma narrativa de lentidão e profundidade. Você se sente menos espectador e mais testemunha, como se estivesse presenciando algo que não deveria ser visto, algo sagrado. E então, sem aviso, a trança se estende. Sim, estende-se. Os fios dela se alongam por vontade própria, serpenteando pelo chão como raízes em busca de água. Um deles toca sua sandália. Você congela. A sensação é de estar conectado a algo imenso, algo que pulsa abaixo da superfície do mundo. Seu coração bate mais devagar, e seus pensamentos parecem cobertos por folhas secas. Por um momento, você entende como deve ser viver por séculos imóvel, como uma árvore. Fato excêntrico. Acredita-se que certos cogumelos gigantes no Oregon formam o maior organismo vivo do mundo, com uma rede subterrânea que se estende por quilômetros. Penéride parece estar plugada nessa mesma lógica, uma criatura de superfície, mas também de profundezas. Uma guardiã de coisas antigas, silenciosas e extremamente pacientes. As outras ninfas observam em silêncio absoluto. Ninguém ousa se mexer. Até Clio, que raramente leva algo a sério, mantém as mãos sobre os joelhos como em um templo. A cada nova dobra do cabelo, você sente odores da floresta, madeira molhada, folhas secas, o hálito úmido de uma gruta, e sons. Sons que não deveriam estar ali. Um eco distante, o pio de um pássaro noturno, o som de raízes rachando pedra. Historiadores ainda discutem se as sacerdotisas das florestas celtas realmente conseguiam falar com as árvores, ou se era tudo uma forma de sinestesia ritualística induzida por fungos alucinógenos. Mas Penéride parece não precisar de enteógenos. Ela é o próprio delírio vegetal em forma de ninfa. Uma encarnação viva do que cresce devagar e devora, tudo no tempo certo. Ao final, a trança ganha uma forma espiralada que lembra um broto prestes a desabrochar. Penéride sopra suavemente sobre ele, e a trança se desfaz, transformando-se em poeira esverdeada que se assenta no chão como cinzas mágicas. Quando ela se levanta, uma pequena planta brota exatamente onde estava sentada. Nada grandioso, apenas uma folha solitária. Mas a maneira como ela a toca, com um gesto leve de despedida, faz seu peito apertar. Você respira fundo, tentando absorver tudo, e sente pela primeira vez que essa noite vai muito além de um simples desfile de penteados. Ela é uma costura viva do passado com o presente, e você está bem no meio desse bordado. A segunda competidora ainda não foi chamada, mas o murmúrio que percorre a clareira tem o peso de uma tempestade contida. As ninfas sussurram umas para as outras, algumas com olhares fascinados, outras franzindo o senho como se tivessem visto algo que não deveriam. Ione ainda está ali, sentada à beira do palco,
com os cabelos repousando como um manto luminoso ao seu redor. Você observa que pequenas imagens continuam a surgir nos fios, quase involuntariamente. Um gesto de saudade, talvez, ou só um efeito colateral da magia ainda vibrando no ar. Enquanto isso, Calliope ergue uma das mãos e o palco se transforma mais uma vez. Agora há uma passarela estreita, flutuando como um riacho invisível que leva ao trono de nuvem. A segunda competidora é anunciada com uma voz que soa como um eco dentro da sua cabeça. Eufêmia, ninfa do nevoeiro da manhã, guardiã das tranças da névoa. Um nome que, ao ser pronunciado, parece esfriar o ar ao redor. Você sente um arrepio. Não de medo, mas como se o clima tivesse mudado subitamente para o outono, com neblina matinal e cheiro de terra molhada. Eufêmia entra devagar, e o curioso é que você quase não a vê. Ela parece feita de vapor, como se estivesse em constante dissolução. Seus cabelos são cinzentos e perolados com um brilho suave, como se cada fio guardasse um raio de sol antes de sumir entre as nuvens. Ela não se move muito, mas seus cabelos, esses sim, dançam como fumaça em câmera lenta. Eles se erguem, se esticam, se enrolam uns nos outros até formar uma estrutura flutuante que mais parece uma escultura de vento congelado. Um fato curioso da antiguidade. Os romanos acreditavam que os deuses se escondiam na névoa para observar os humanos sem serem vistos. Talvez Eufêmia seja uma dessas observadoras disfarçadas. Sua trança começa a tomar forma. Mas diferente da apresentação anterior, ela não conta uma história com imagens nítidas. O que ela faz é sensorial. Os espectadores começam a sentir memórias. Você mesmo sente. Um cheiro que te lembra. Infância, a sensação de uma manhã fria de janeiro, o gosto de mel morno. As tranças dela não mostram, elas evocam. E isso parece ainda mais íntimo. As ninfas ao seu redor suspiram. Algumas choram sem saber por quê. Uma, de cabelos azul turquesa, aperta uma pedra contra o peito e sussurra o nome de alguém. Talvez alguém que ela perdeu. Eufêmia continua, sua trança se estendendo em espirais suaves como fumaça de incenso. Quando termina, ela se curva, e um leve orvalho desce sobre a clareira inteira. É tão leve que você nem sente, só percebe quando nota que sua pele está um pouco mais úmida e seu coração mais leve. Historiadores ainda discutem se experiências sensoriais em rituais antigos, como aromas ou sons repetitivos, eram realmente mágicas ou apenas formas de indução emocional. A apresentação de Eufêmia parece confirmar que, com habilidade suficiente, os dois são a mesma coisa. Uma emoção bem provocada é, por si só, uma forma de feitiço. Quando ela deixa o palco, não há aplausos, mas um silêncio denso, quase sagrado. É nesse momento que Clio reaparece ao seu lado com uma expressão pensativa. Essas duas primeiras não estão em outro nível, ela comenta. Mas é sempre assim. As favoritas se mostram cedo e as surpresas vêm depois. Você pergunta se ela já participou do concurso. Ela ri, com aquele tom de quem já viu de tudo. Participei uma vez. Fiquei em 8º. Minha trança narrava todos os meus erros amorosos. Foi educativo. Vocês riem juntos, e é nesse momento que o nome da terceira competidora ecoa pela clareira. Daphnis, filha da brisa do mar, defensora da trança espiral. Um burburinho de expectativa se ergue. A tal trança espiral é famosa. Segundo Clio, é quase impossível de executar corretamente. Dizem que exige não apenas destreza, mas também equilíbrio emocional. Se a trançadora estiver com o coração partido, o padrão se desfaz. Curioso, não? Daphnis entra com passos firmes. Diferente das anteriores, ela tem uma presença mais terrestre. Seus cabelos têm tons de areia molhada com pequenas conchas entre os fios. Ela parece uma dessas surfistas que fazem yoga às 5 da manhã, mas com mais pérolas e menos culpa por não responder mensagens. Assim que começa, você percebe que o estilo dela é mais técnico. Ela se move com precisão cirúrgica.
cada movimento de pulso criando um novo anel trançado em forma de espiral dupla, que se sustenta no ar sem suporte algum. A plateia observa em silêncio absoluto. A técnica dela hipnotiza. Há um momento em que a espiral se desfaz propositalmente, só para ser refeita ao contrário, como um rewind mágico. Você escuta algumas ninfas ofegarem, como se estivessem vendo algo impossível acontecer, um fato histórico pertinente. Nos Jogos Panatenaicos, as tecelãs atenienses eram tão respeitadas quanto os atletas. Criar padrões perfeitos com as mãos era considerado um dom divino. Talvez Dáfnis carregue esse mesmo dom. No fim da apresentação, sua trança se fixa no ar como uma escultura suspensa. Ela estala os dedos e devagar ela se desfaz sozinha, voltando para seu cabelo sem um nó sequer. Um gesto teatral? Com certeza. Mais eficaz. As ninfas começam a aplaudir e até a assobiar. Parece que o clima tenso das primeiras apresentações deu lugar a um alívio coletivo. Você sente o mesmo, como se agora todos pudessem respirar um pouco. Você olha em volta e percebe que a clareira parece maior, como se a magia estivesse expandindo o espaço para acomodar as emoções acumuladas. E nesse espaço entre uma trança e outra, uma ideia começa a germinar dentro de você. Será que só as ninfas podem competir? Ou será que, de algum modo estranho e mágico, você também está sendo preparado para trançar algo? Uma história, uma lembrança, um destino? Você nem tem tempo de processar completamente a apresentação de Dáfnis, porque o ambiente já começa a se transformar de novo. O palco gira suavemente como uma engrenagem celestial, e os degraus se rearranjam em formato de caracol. Um espiral descendente que desce até o centro da clareira. A voz que anuncia a próxima competidora soa diferente, mais grave, quase melancólica. Nêmia, filha do esquecimento, trançadora das linhas que somem. Você franze a testa. Nunca tinha ouvido falar dela. Ao seu redor, outras ninfas também trocam olhares confusos. Nêmia não é uma das favoritas, nem mesmo uma presença constante nos círculos sociais do Olimpo. É como se ela tivesse saído diretamente de uma memória que ninguém tem certeza se realmente existiu. Ela surge devagar, de um canto obscurecido, da clareira, e por um instante você tem a nítida sensação de que ela já estava ali o tempo todo. Só ninguém tinha notado. Seu cabelo é peculiar, castanho claro, com mechas que parecem sumir na luz como tinta diluída demais. Conforme ela anda, as extremidades dos fios desaparecem por segundos e depois retornam, como se estivessem pulando entre dimensões. Você sente o ar ao redor dela vibrar de forma irregular, como um rádio que muda de estação sozinho. Clio ao seu lado murmura: "Essa vai mexer com sua cabeça." Literalmente. E para seu espanto, ela se afasta como quem prefere não estar por perto. Nêmia começa a trançar. E algo curioso acontece. O que ela faz não é exatamente bonito. Na verdade, é desconcertante. Ela enrola os fios de maneira quase descuidada, mas ao final de cada movimento, você percebe que há um padrão oculto. É como aquelas músicas que parecem desorganizadas, mas, se ouvidas com atenção, têm uma matemática interna complexa. Aos poucos, a trança dela ganha vida, literalmente. Ela pulsa, respira e, o mais intrigante, começa a apagar memórias. Você pisca e, de repente, não lembra qual foi a primeira apresentação da noite. Tenta buscar o rosto de Ione, mas ele se desfaz como fumaça. A única coisa que você ainda recorda é que ela era importante. Muito importante. Mas o que exatamente? Não consegue dizer. Uma ninfa ao seu lado coloca a mão na cabeça e diz: "Eu juro que anotei os nomes. Eles estavam aqui há 1 segundo." Nêmia continua, agora com os olhos fechados, e sua trança ganha novos elementos. Fios dourados aparecem do nada, como se tivessem sido arrancados de sonhos esquecidos. Um cheiro vago invade a clareira, cheiro de livro molhado, de chuva em pedra quente, de papel antigo com tinta desbotada, e tudo começa a perder foco. Um fato marginal curioso.
Em alguns templos do Egito Antigo, os sacerdotes usavam perfumes específicos não para lembrar, mas para esquecer. Era parte de um ritual de renascimento, onde o passado era lavado com fragrâncias. Nêmia parece dominar essa arte, mas de forma visual e capilar. É como se com cada laçada de cabelo, ela te fizesse renascer ligeiramente diferente. Uma versão sua que não se lembra mais do que deveria. Historiadores ainda discutem se certos mitos de ninfas que sumiam na floresta, como as ramadríades, que desapareciam quando suas árvores morriam, são metáforas para memórias apagadas por trauma, ou apenas contos sobre luto simbólico. Mas ao ver Nêmia em ação, a sensação é clara. Você está testemunhando o esquecimento se apresentando como arte. Quando a trança dela está completa, há um momento de absoluto vazio. A clareira inteira parece suspensa. Você não sabe o que acabou de acontecer. Sente que algo foi importante, mas não consegue lembrar o que. Nêmia se curva e ninguém aplaude. Não por falta de apreço, mas porque o impulso de bater palmas também parece ter sido apagado. Ela desce do palco e some entre as árvores, literalmente, como se a floresta a tivesse engolido de volta. Clio reaparece ao seu lado com uma maçã na mão e pergunta, como quem volta de uma caminhada: "Gostou da Nêmia?" Você hesita. "Acho que sim, mas não tenho certeza." Clio apenas sorri. É exatamente assim que deve ser. Ei, hoje à noite a gente viaja para um lugar onde um simples secador de cabelo não daria conta nem do frizz da manhã. Imagina só, árvores que sussurram elogios ao seu penteado, flores que mudam de cor dependendo da sua autoestima e criaturas mágicas com tranças tão longas que já foram confundidas com cipós. É nesse clima que você chega ao Monte Olimpo, não para batalhas épicas entre deuses e titãs, mas para algo ainda mais raro: o concurso de tranças entre as ninfas. É um evento secreto, místico e, sinceramente, com muito mais glitter do que Poseidon aprovaria. Ah, e um aviso justo. Se você tem alergia a perfume floral ou acha que trança é tudo igual, talvez não esteja preparado para isso. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gosta do que faço por aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, apague as luzes. Se puder, ligue um ventilador para fazer aquele som de fundo suave. E vamos desacelerando juntos nessa jornada. Você anda com passos leves entre as árvores douradas do sopé do Monte Olimpo. O ar é denso, mas doce, carregado com o cheiro de flores recém-despertas e resina mágica que pinga de troncos milenares. Os sons ao seu redor são suaves, risos distantes, folhas que dançam no vento, e de vez em quando, o estalo de um fio de cabelo que se alonga sozinho. As ninfas estão por todos os lados. Caminham com leveza, quase flutuando, e os cabelos delas... Bom, os cabelos não obedecem à gravidade nem ao bom senso. Tem ninfa com trança que brilha, outra com fios que mudam de cor, e uma, sim, você, vê com seus próprios olhos. Com um coque que emite pequenas fagulhas azuis cada vez que ela suspira. Você descobre que para as ninfas cabelo não é só estética. É identidade, magia e até ferramenta de comunicação. Os fios delas servem como memória viva. Trançados revelam histórias, sentimentos e até segredos. Um fato histórico, interessante. Na Grécia Antiga, era comum que mulheres cortassem o cabelo em rituais de luto ou de passagem. Já as ninfas cultivam cada fio como um diário encantado, com poder suficiente para acalmar uma tempestade ou provocar outra. Ao se aproximar de uma clareira, você percebe que algo está sendo preparado. As ninfas carregam cestos com flores, perfumes e instrumentos que parecem saídos de um salão de beleza do submundo. Alguns são familiares: pentes, escovas, fitas de seda. Outros nem tanto, como um pequeno dragão adormecido usado para secar cabelo com bafo quente e controlado. Você se senta perto de uma fonte e observa a movimentação, tentando entender o que está prestes a acontecer. É aí que você ouve pela primeira vez a palavra concurso.
Melíade, uma ninfa da floresta com olhos que lembram folhas no outono, se aproxima de você sorrindo. Ela fala como se você já fosse parte da história. O concurso está quase começando. Os deuses vão escolher a trança suprema. Acha que alguém vai conseguir superar o que Eurínome fez no ano passado? Você não sabe quem é Eurínome, mas pelo tom de voz dela, parece que a coisa foi épica. Antes que você possa perguntar, Melíade desaparece entre os arbustos, deixando para trás o aroma de musgo fresco e ansiedade competitiva. O mais curioso é que, apesar da competição, o clima é de celebração. As ninfas se ajudam, riem, dividem suas técnicas, como se o verdadeiro prêmio fosse o processo, ou talvez o drama que vai inevitavelmente surgir. Historiadores ainda discutem se existiram concursos de beleza no mundo antigo com esse nível de complexidade. Alguns acreditam que festivais como as dionisíacas incluíam desfiles e desafios estéticos, enquanto outros acham que isso é invenção moderna com roupagem antiga. Mas aqui no Monte Olimpo, parece tudo perfeitamente normal, ou tão normal quanto uma trança que canta melodias de ninar enquanto se forma sozinha. De repente você percebe algo estranho. O chão vibra levemente. As folhas começam a girar em círculos lentos, como se fossem puxadas por um redemoinho invisível. É quando uma estrutura gigantesca surge entre as árvores. Um palco dourado, flutuando levemente acima do chão, com degraus feitos de espelhos líquidos. Um trono de nuvem se forma no centro. Você ouve murmúrios reverentes. Zeus vai aparecer. E com ele, o anúncio oficial do concurso. Você se ajeita com o coração acelerado. Talvez seja por causa da presença divina iminente. Talvez porque, lá no fundo, parte de você saiba que essa noite não vai ser só sobre tranças. Vai ser sobre segredos antigos, histórias entrelaçadas e decisões que podem mudar até o que você sonha. O ar parece vibrar, como se cada partícula soubesse que algo grandioso está prestes a acontecer. Você sente o chão sob seus pés, pulsar suavemente como um tambor distante marcando o ritmo da noite. As ninfas se posicionam em semicírculo ao redor do palco suspenso, cada uma com sua expressão carregada de expectativa, algumas sorridentes, outras com olhos fechados, murmurando feitiços ou memórias. No centro, o trono de nuvem gira lentamente, ainda vazio, mas com uma presença quase tangível. Você observa fascinado enquanto ele ganha contornos mais definidos, como se o próprio ar estivesse esculpindo sua forma. Subitamente, um raio silencioso corta o céu e desce com elegância sobre o trono. Mas não é Zeus quem aparece. Em vez disso surge uma figura feminina, alta, envolta em véus que flutuam mesmo sem vento. É Calíope, musa da eloquência, a escolhida para abrir o evento deste ano. Seus cabelos não são apenas longos, eles fluem como uma cachoeira de tinta negra, refletindo imagens efêmeras, cenas antigas, batalhas esquecidas, sorrisos de deuses que nunca admitiriam sorrir. Quando ela fala, sua voz é baixa e profunda, como se estivesse sendo narrada por dentro da sua mente. Sejam bem-vindas, crias da beleza selvagem, ela diz, olhando para as ninfas com uma mistura de orgulho e reverência. Hoje celebramos o entrelaçar não apenas de fios, mas de eras, de afetos e de forças invisíveis. A trança suprema será forjada com mais do que técnica. Será feita de histórias. Um leve murmúrio percorre a plateia. Algumas ninfas assentem com seriedade. Outras cruzam os braços, talvez inseguras. Você percebe que, para elas, isso é mais que um concurso. É quase uma revelação de identidade. Enquanto Calíope continua seu discurso, ninfas especiais se aproximam do palco com instrumentos encantados. Agulhas feitas de ossos de grifo, fitas de aurora boreal e frascos com essência de tempo condensado. Uma ninfa baixa e de pele esverdeada carrega um pente feito de madeira viva. Ele se move sozinho, alisando o ar como se ensaiasse. Cada detalhe parece coreografado. Nenhum fio de cabelo escapa da atenção geral. Ali perto, uma das competidoras, mais jovens, Lícia, com cabelos da cor de caramelo derretido, tenta manter a compostura. Ela prende a respiração enquanto trança sozinha,
cada volta de cabelo acompanhada de um murmúrio suave. Sua trança começa a ganhar forma e, ao mesmo tempo, começa a emanar um som. É uma melodia de ninar antiga, dessas que parecem sempre ter existido. A trança dela literalmente canta, e ao seu redor, pequenas borboletas de luz surgem e se acomodam como se quisessem dormir ali. Um fato curioso. Acredita-se que no século IV a.C., algumas sacerdotisas usavam tranças para guardar feitiços simples, como invocações de calma, cura e sono. Talvez Lícia esteja recuperando essa tradição ancestral, com uma pitada de criatividade moderna. Você se vira quando sente um leve toque no ombro. É Cleo novamente, mas agora ela não está sozinha. Ao lado dela, uma ninfa de cabelos dourados como mel ao sol sorri para você. Ela se chama Ione, e segundo Cleo será a primeira a se apresentar. Observe bem, Cleo sussurra, porque os fios dela contam uma história que nem os deuses gostam de lembrar. Com essa frase, as duas desaparecem como bruma ao vento. Ione sobe ao palco com passos lentos, e o silêncio se instala. Ela ergue os braços e seus cabelos se desenrolam como serpentes calmas, deslizando pelo chão até tocar o espelho líquido que cobre os degraus. Em questão de segundos, ela começa a trançar, mas não com as mãos. Os fios se movem sozinhos, se entrelaçando em padrões complexos que formam imagens. Um navio em mar revolto, um coração partido, uma criança rindo, uma tempestade em câmera lenta. Cada laço é uma memória viva. E historiadores ainda discutem se os mitos sobre cabelos proféticos, como os de Cassandra que previam o futuro, ou os de Medusa que petrificavam o presente, são meras metáforas ou registros simbólicos de habilidades místicas. O que você vê agora parece confirmar que, pelo menos para as ninfas, cabelo é linguagem. E Ione está escrevendo um poema com os próprios fios. De repente, uma das imagens formadas em sua trança parece se destacar. Um templo em ruínas, coberto de vinhas. Uma nota de tensão percorre a plateia. Você ouve cochichos. Ela ousou. Isso vai despertar memórias. Será que os deuses vão permitir? Ao que tudo indica, Ione incluiu em sua apresentação uma referência a um santuário esquecido, dedicado a uma divindade que foi, digamos, apagada da história oficial. É como se durante o festival de beleza, alguém resolvesse recitar um discurso proibido no meio do desfile. Ainda assim, ninguém a interrompe. Quando ela termina, seus cabelos voltam à forma original e repousam suavemente sobre seus ombros. O espelho líquido pisca como se estivesse registrando tudo. Ione se curva e uma chuva leve de pétalas desce sobre ela. Algumas ninfas a aplaudem em silêncio, outras permanecem imóveis, divididas entre admiração e desconforto. A primeira apresentação termina, e você sente o impacto dela como uma onda que atravessa o corpo. Ao olhar para o céu, percebe que a lua agora está cheia. Mas você tem certeza de que, minutos antes, ela estava apenas em quarto crescente. Pode ser efeito da magia do evento, ou só a forma como o tempo se comporta quando histórias fortes são contadas.